Eu quero agradecer muito a vocês três. A você, Marise, você, Ellen Oléria, que faz tempo que não vem, né, bonitinha? E você, Rapping Hood, que de repente não vem mais aqui. Já almoçamos, melhor, jantamos juntos aqui algumas vezes. Eu tenho muito orgulho de vocês, viu? E depois de uma matéria dessa, que tal a gente comemorar? Porque esse é um dos melhores. Eu falei, esse para mim é o top. Por quê? Foi o primeiro grand chef de cozinha que veio a esse programa há 14 anos atrás, né? Muito bem. E é um dos melhores chefs que eu conheço. Além de uma humildade impressionante, a simpatia desse cara, fora o talento que ele tem, né? Para criar, recriar grandes clássicos, como vai ser o caso de hoje, né? Sem contar que é o queridinho das celebridades. Boa noite, Valdomiro Santos. Como é que você está, meu brother? Por que você me abandonou? Tá cheiroso, hein, bicho? Tô, né? Tá. Por que me abandonou? Não vem aqui há tanto tempo? Não, vamos sim. Ficou rico? Não. Tô precisando ficar. Valdomiro, o prato de hoje é muito especial, você sabe que eu gosto muito dele. Sei. O que você vai fazer? Eu vou fazer um ossobuco de vitela com um risoto de açafrão espanhol grelhado. Socorro. E você, como suportável que é, você trouxe uma sobremesa ali que aerada, bonitinha, vista de longe. O que é aquilo? Aquilo é dessert. Ah, dessert! Bacana, bacana. Com a calda de fruta vermelha. Olha aí, inventou. Bom, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez, Valdomiro, e pedir que você não nos abandone. Todos os grandes eventos desse programa foram comandados gastronomicamente por você. De repente você some. Aniversário de 15 anos. Aniversário de 15 anos vai ser o ano que vem. É do ano que vem. Quero que você esteja aqui. Deus quiser. Bom, e ele assina hoje o Espaço Gastronômico do Chefe, que fica na Marechal Hermes da Fonseca, 398 em Santana. Tem telefone? Tenho o meu telefone. É o 994-797997. Aquele bem antigo. Aquele que eu tenho também. Obrigado, querido. Obrigado mais uma vez. Bom, olha, hoje é dia da consciência negra, é dia de reflexão. E ainda mais no momento em que os episódios de ódio crescem dia a dia aqui no nosso país, né? A valorização da diversidade exige ainda mais atenção. Então nós vamos falar sobre diversos cenários, com a vivência e o olhar de três engajados personagens da vida real. A ativista Kênia Maria, essa coisa mais bonitinha que está aqui, que trouxe a assessora dela com uma saia plissada para me provocar. Do ator e comediante Tiago Fernandes. Obrigado, Tiago, por ter vindo. E da empresária Liliane Rocha, que também me provoca, que minha cor predileta é azul marinho. Obrigado, minhas crianças. Bom, Kênia, olha que coisa de encher a gente, né, nós brasileirinhos, de orgulho. Você foi nomeada pela ONU, Mulheres do Brasil, a primeira defensora dos direitos de mulheres negras no mundo. Você é insuportável. E com a nomeação, qual é a primeira questão que você pretende debater? Olha, obrigada pelo convite, eu estou muito feliz. Não mais do que eu, pode ter certeza. O cheiro está maravilhoso. Isso é perfume. Então, é uma grande responsabilidade que até hoje eu fico avaliando. É importante entender que esse trabalho envolve um coletivo imenso de milhares de mulheres, eu até falo não só do Brasil, mas de um continente inteiro que recebeu pessoas escravizadas, né? Então, a ideia e todo esse movimento feminista negro, que é importante a gente falar do feminismo negro, né? A diferença porque as nossas necessidades são outras, né? Nós não ocupamos o mesmo espaço de poder até que a mulher branca. Então existe essa necessidade de levar esse diálogo adiante, e dentro da ONU a gente tem uma agenda pelo um planeta 50-50 em 2030, para que homens e mulheres tenham iguais oportunidades e direitos e salários, né, que é tão importante. Claro. Então isso a gente vem debatendo através das redes sociais. Eu não estou sozinha, Camila Pitanga é embaixadora da ONU Mulheres, e a gente vem fazendo esse trabalho de conscientizar homens também
para que ele se responsabilize, né, dessa causa, venham junto com a gente, né, e se comovam e se afetem com esse problema, que é a exclusão da mulher, a violência contra a mulher, principalmente negra, que aumentou nos últimos 12 anos 54,9%. A ausência da mulher negra no mercado de trabalho, na publicidade, no teatro, no cinema, ainda é muito pequeno. Então a gente está aí lutando e eu acho que quero aproveitar e convidar todo mundo a entrar nesse debate com a gente. Tiago, bonitão, você também é bonitão, né? Obrigado. E você tem se destacado no cenário da comédia, mas abordando assuntos, eu diria, cotidianos e polêmicos envolvendo os negros. O que você gosta de frisar no seu show? Olha, quando eu comecei a fazer stand-up, lá para 2012, tinha bastante comediante, não tanto como hoje, mas já tinha uma galera. E para você encontrar comediantes negros era muito difícil, né? Tinha o Marrom, que já estava... Você é meu irmão, Marcelo Marrom é meu irmão. E ele que começou com essa história. Já estava estourado na época. E aí, você via alguns comediantes que tinha fazendo piadas racistas. Então, os negros que tinha, eles acabavam usando os estereotipos, né? Que praticamente metade da galera faz quando vai fazer piadas sobre negros. E daí quando você pega essa galera, você via com que eles fazendo piadas assim, a minha ideia foi, eu preciso fazer o inverso. Então, se eu tenho comediantes que estão fazendo piadas e fortalecendo o racismo com isso, eu preciso fazer o inverso. Então eu uso o racismo, uso a minha cor, uso os estereotipos que muitas das vezes foram usados contra ao meu favor. Então eu vou bater de frente contra o racismo usando humor, vou bater de frente contra o preconceito usando humor. E hoje não só eu, mas hoje nós temos um coletivo de comediantes negros fazendo a mesma coisa, usando os estereotipos que a gente tem com humor ao nosso favor. Legal. Liliane, bonitinha, você é CEO, fundadora de uma consultoria especializada em sustentabilidade, diversidade, políticas públicas. Aliás, olha que coisa maluca aqui. Você é mestre em políticas públicas pela GV. Você é insuportável também. Como é que está a evolução vamos dizer, da presença de negros em quadros corporativos? Você, como a CEO, pode responder isso. Rony, bom, primeiro obrigada, né? Quero agradecer também o convite para estar aqui falando desse tema que nos é tão caro, tão importante, né, nesse momento oportuníssimo para a gente fazer essa conversa. A observação, o olhar, o mergulho que eu tenho feito sobre a questão racial no mundo corporativo, ela vem dos últimos 14 anos. Lá atrás eu entrei numa grande empresa em 2005 do setor de eletrônicos e aquela empresa já me deu um bom olhar do que seria o restante da minha carreira. Era uma empresa que tinha um programa de diversidade que era muito comprometida, mas quando eu entrei eu era seguramente a única negra do andar, talvez do prédio corporativo, enfim. E assim foi toda a minha jornada. Até o ponto em que eu cheguei a gestora, América Latina, numa grande empresa, estava muito entusiasmada, mas ouvi também, né, nossa, contratar uma mulher negra para esse cargo, com certo estranhamento, já no segundo dia. Então, a partir disso, eu comecei realmente a mergulhar cada vez mais no tema de diversidade para entender, né, como uma técnica, como especialista, esse cenário que eu ia viver e vivi por tantos anos. Acho que tem alguns dados no Brasil que são muito relevantes para a gente. Então, quando a gente pega, por exemplo, as 500 maiores empresas brasileiras, tem um estudo de uma organização que chama Ethos, que mostra que apesar de 54% da população ser composta por negros, quando a gente vai para as 500 maiores empresas brasileiras, é 35% do quadro funcional, 4,7% da liderança. Eu sempre pergunto nas palestras, né? Esse estudo ele foi feito em 2010 também. De 2010 para 2016, você acha que o percentual de negros na alta liderança das empresas, a gente tem falado mais de diversidade, né? Será que esse percentual caiu, se manteve ou aumentou? O que você acha? Deve ter aumentado, eu acho. Deve ter aumentado. É o que o pessoal responde em massa nas palestras. Aumentou? E daí eu falo, gente, não aumentou, caiu. Em 2010 era 5,3%, em 2016, quando o estudo foi refeito, 4,7%.
Somos também 5% do Congresso, além da invisibilidade completa e total, né, tem melhorado, mas quando a gente fala de marketing, de publicidade, de propaganda. Então é um pouco esse olhar e esses debates que eu vou levando sobre o tema de diversidade. Lembrando que outro dado interessante que eu gosto de falar, né, quanto tempo, se a gente continuar no ritmo que a gente vem, a gente completou esse ano 130 anos de abolição. Se a gente continuar no ritmo que a gente vai de educação, de acesso ao trabalho, são mais 127 anos para ter igualdade salarial entre brancos e negros. Não, não pode ser verdade isso. É verdade. O que isso quer dizer, né? Eu gosto de brincar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente não vai estar mais aqui, não vai ter igualdade salarial. Quem tem um filho, uma filha pequenininho hoje, seu filho, sua filha não vai estar mais aqui e a gente não vai ter igualdade salarial. Quem tem um netinho, uma netinha, a gente não vai mais estar aqui se continuar no ritmo atual. Claro que a gente faz esse trabalho de estratégia de diversidade para as empresas, treinamento, workshop, para realmente avançar nesse tema. E acho que a última reflexão que eu deixo, que eu tenho feito muito com as pessoas é, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos já falava, no artigo 23, sobre igualdade de acesso ao trabalho e igualdade de remuneração. 1948. Até hoje a gente está aqui, nesse dia 20, debatendo esse tema. Kênia, 4 anos atrás, você e seu marido, o ator Érico Braz, cadê? Ele veio hoje, não? Não, está trabalhando, ficou em casa. Vocês criaram um canal que é muito legal, eu recomendo, tá bom para você, lá no YouTube, né? Conta um pouquinho sobre essa ideia, que tem tudo a ver com a matéria que a Marise Dalina acabou de fazer, que a gente assistiu agora há pouco. Uhum. Então, essa ideia, eu fiquei 10 anos morando na América Latina, entre Peru, Venezuela e Equador, e aí quando eu volto ao Brasil, eu tenho uma filha que hoje tem 19 anos, mas na época ela tinha 13. E aí ela começa a fazer teatro e percebe a ausência do negro na TV. Né? E é um debate que vem da minha família, né? Da minha mãe, das minhas tias. E aí ela começa a perceber e se preocupar. Que lugar ela vai encontrar, né? Essa dificuldade toda. E aí começou a conversar e tive a ideia de fazer esse canal para principalmente trazer um questionamento, uma reflexão sobre a ausência do negro na publicidade. Como você acabou de comentar, que você não consegue entender o racismo, a gente é estranho mesmo, mas se a gente se a gente percebe, se a gente entende que é um sistema de poder, né? Quando alguém vira para mim e me chama, por exemplo, de macaca, é uma tentativa de desumanização. E aí, desumanizando, eu posso morrer, eu não preciso de emprego, eu não preciso comer, eu não sinto dor. Que são todas essas coisas que eu estou falando, essas coisas foram criadas, esses mitos foram criados com o final e durante o processo da escravidão no Brasil. E aí eu chamo a atenção, principalmente, para a ausência do negro na publicidade, porque a gente está falando de dinheiro. Né? E o racismo é uma questão econômica. Quando pessoas escravizadas vieram para o Brasil, elas vieram por uma questão econômica. Então, quando falam que o negro é inferior, é por uma questão econômica. A briga é só econômica. Você cria o mito de que eu sou inferior, de que eu não estou no padrão, para que eu não possa concorrer de igual para igual. E a população negra, a população do Brasil acredita nisso, porque a gente vive num sistema há mais de 500 anos, com institucional, na educação, na saúde, todas essas instituições, inclusive a publicidade, aceitaram e, de certa forma, apoiam o sistema racista. Então, tá bom para você, percebendo a ausência do negro na publicidade, principalmente, para só dar um exemplo, na propaganda de margarina, que é um produto tão barato e até consumido pela população negra popular, mas não pelo produto, sim pela imagem que o padrão família margarina representa. Esse padrão não é negro nunca. E negro consome mais de R$1,5 trilhão por ano. Nós somos 55% da população. É o segundo país mais negro fora da África, do continente africano, é o Brasil. Mas na medida em que ele passa a ser consumidor,
Esse conceito vai ter que mudar, porque ninguém é bobo. Mas nós consumimos e ainda não mudou. Ano passado, a maior busca por cabelos crespos registrada no Google foi no Brasil. Aumentou, assim, muito, né, o interesse. E as indústrias, quem faz produtos para cabelos igual o nosso, sabe disso, sabe que a gente consome. A gente tem consumido teatro. O negro está no teatro, assim, no Brasil tem peças maravilhosas no Rio de Janeiro. Elza Soares, grandes estrelas negras, mulheres. Ivone Lara tem enchido os palcos, a gente quer se ver, então a gente consome. Eu acho que o que acontece é uma resistência realmente para continuar existente a pirâmide social, que é a base é a mulher negra e o topo é branco. A gente precisa movimentar esse topo. Mas tem um topo aqui, de azul marinho, que vai dar a sua opinião em relação a isso. Agora, after you, lady, porque senão eu não vou comer, vai esfriar. E o meu vegano, né? O seu veganinho já daí. Eita. Então, Liliana, o que você acha dessa história? Eu acho que a Kênia trouxe vários aspectos importantes, né? O primeiro deles, eu acho que é essa estratificação que a gente tem realmente na renda, né? Que coloca uma renda em 4 camadas. Tem um estudo da UERJ que eu acho maravilhoso, não fosse o que ele expressa pra gente, né? Mas que é a média da renda salarial do homem branco, depois vem a média de renda salarial da mulher branca, depois vem a média de renda salarial do homem negro e depois da mulher negra. Então a gente tem uma estratificação expressiva por gênero, né, e por etnia. E quando a gente olha para esses dois fatores, o que será que a gente tem em contexto de sociedade? Entendo que isso é muito reflexo de uma questão que eu tenho trabalhado bastante e que eu acho que é fundamental que a gente está fazendo aqui hoje de conversar sobre isso. O brasileiro é o segundo maior desconhecedor da sua realidade. Tem um estudo da Ipsos que mostra isso, que é muito interessante. A gente era o 6º colocado e a gente passou a ser o 2º, a gente só perde para a África do Sul. E o que eu tenho comentado? É verdade, né? Quando eu viro numa palestra, num evento e falo assim, gente, quantos anos a gente teve de escravidão no Brasil? De um sistema social, econômico, político, né? Quantos anos? O pessoal não sabe. Eu falo, gente, 388 anos. Para quantos anos de abolição? O pessoal também não sabe, ficar fazendo conta. 130. 388 anos de escravidão, 130 de abolição, que legado deixa pra gente? Não importa em que sala eu estou, de que região do país, rodei todas as regiões do país nos últimos 3 meses, por 2 empresas que eu fiz muitos treinamentos, toda sala eu falava, que legado que você deixa pra gente? Aí o pessoal demorava um pouquinho, eu falava, essa sala não tem nenhum negro. Se eu estou numa sala de média liderança, não importa se eu estou no varejo, se eu estou no saneamento, se eu estou no setor financeiro, no banco, não importa. A única pessoa negra que tem sou eu, que eu sou uma palestrante, uma especialista que está lá para falar do assunto. Pode ter 30, 40, 50 pessoas na sala, isso não muda. Esse é o legado que a gente tem hoje, né? E daí sim, aí eu vou para os outros dados. Então, complementando aquilo que foi dito, né? Se a gente pegar assassinatos de jovens no Brasil, 75% são negros. Dos 16 milhões de brasileiros na extrema pobreza, 65% são negros, né? Então, a gente começa a ter uma série de reflexos na sociedade que gera essa estrutura, né? Esse sistema estruturante que a gente tem ainda hoje, sem perceber, porque a gente desconhece, porque a gente não reflete sobre isso, que é esse sistema, né, a gente não gosta muito de usar a palavra, mas é realmente um sistema racista, né, que cria uma diferenciação de pessoas com base na sua raça, na sua etnia. Socorro, não entra na minha cabeça. Não consigo, eu tenho muita dificuldade de administrar isso. Bom, para a gente fechar, eu queria que vocês brevemente deixassem uma mensagem no Dia da Consciência Negra. Acho que é muito importante esse processo da gente conhecer a nossa realidade. Eu acho que dificilmente alguém tem contato com esses dados, com essas informações que a gente passou, para pensar um pouquinho no nosso contexto histórico, lembrar que o Brasil foi o último país das Américas a abolir por pressão. Às vezes eu brinco, né? Falo, gente, quem aqui já leu a Lei Áurea, né? Até aprendi isso com uma amiga, Fernanda Macedo. Eu pergunto, quem que aqui já leu a Lei Áurea? Aquela, né, extenso, falando de políticas públicas, de acesso ao trabalho? Não, né? Não tinha nada disso lá. Eram 3 artigos. A partir de agora, não pode mais ter escravo. Né, vai da porta para fora sem falar de educação, sem falar de trabalho, sem falar de nada disso. Eu acho que quando a gente tem acesso a essas informações e pensa um pouco nelas, é impossível a gente passar indiferente. Né? Eu acho que a gente realmente passa a querer mudar a nossa realidade.
E deixo uma dica, eu tenho um livro, chama Como Ser um Líder Inclusivo. Eu falo um pouco de todas essas questões de negros, mulheres, LGBT+, pessoas com deficiência, gerações, religiões, por essa abordagem, olhando para essa perspectiva empresarial. E eu deixo o convite para o pessoal ler o livro Como Ser um Líder Inclusivo. Acho que pode ajudar bastante. Nós temos frisado o livro, não? Não temos frisado? Tem um livro frisado o livro? Aí está. É esse aí, bonitinho? Esse aí. Faltou você, Kênia. Então, nós aqui falamos de tantos problemas, né, de uma realidade tão cruel e violenta, porque quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender que a gente está falando de violência psicológica, física e principalmente psicológica, né? A gente tem uma comunidade negra muito doente psicologicamente, porque eu não sei se vocês viram semana passada uma mãe que fantasiou o filho de escravo para uma festa. Essa mãe precisa de tratamento, porque a criança não nasce racista. O problema não é a criança. Claro. Então eu tenho muita esperança na juventude, nos que estão vindo por aí, e a gente tem que ter cuidado com os racistas. E eu queria deixar um recado, talvez assim, porque a gente depois de discutir tanta coisa ruim e apontar e denunciar tantos problemas, eu quero deixar claro que o racismo não é um problema do negro, né? A gente quer sentar aqui para falar de arte, cultura, sem compromisso, de vinho, de comida vegana, não falar só de racismo. E para isso a gente precisa que a outra parte não negra da população, que eu vejo que nem é uma parte branca, né, se comova e entenda que o problema de desigualdade é um problema do brasileiro, não é um problema do negro, isso não pode estar na nossa mão. Então, por mais, entendendo o lugar de fala, por mais que não seja o teu lugar de fala, isso não te exclui do compromisso de lutar contra a desigualdade, porque a desigualdade é um problema do Brasil, não do negro. E nós não inventamos o racismo. Nós não gostamos de falar de racismo. Vamos mudar juntos, por favor. Vamos embora. Thiago, fala o serviço da tua peça que você está fazendo. Nós estamos em cartaz, né, todas as quintas aqui em São Paulo, mas quem quiser ir em outras cidades também pode acompanhar nossa agenda no @coisadepreto com 2 T's no Instagram. Tem toda a nossa agenda lá. Diana, quer deixar algum recado, algum endereço, alguma coisa? Quero. Fala. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Gestão Kairos, a gente tem o site www.gestãokairos.com.br e a gente está em todas as redes sociais também, LinkedIn, Instagram, Facebook. Então quem quiser acompanhar o nosso trabalho, a gente vai debatendo esse assunto. Voltou você aqui. Então, esse mês eu tô na capa da revista Raça junto com o Érico. Mostra a capa como tá bacana, você tá insuportável, te falando nota, olha lá, olha. Bonito. Ai, tá linda mesmo. Então, eu espero que todo mundo goste e comentem, também me procurem nas redes sociais, porque eu trabalho muito através das redes sociais. Além disso, eu escrevo livros infantis e eu estou lançando esse ano Flechinha, o Príncipe da Floresta. Então, estamos aí e vamos nos encontrar nas redes sociais, que é um caminho para a gente continuar essa conversa, né? Beleza. Obrigado por terem vindo. Vem cá. Você é insuportável. Olha você ter. Não comi nada. Sobrou mais? Não quero mais. Obrigado, Aldomiro. Obrigado. Bom, já deu para ver que o programa de hoje está dando uma surra no preconceito de muita gente. Eu volto com ninguém menos do que a minha queridinha Leci Brandão. Vai fazer um samba muito bom pra gente. Ela já chegou, Leci? Tá por aí? Tá, né? Beijo. Daqui a pouco a gente volta.